Muito bem. Ok, o herói que compõe a equipe dos Vingadores, que nós vamos ter por base hoje para aprendermos um pouco mais sobre a questão da supremacia de Jesus Cristo, é conhecido como... Acabou? Ok, vamos para frente. Eu vou aqui, você vai arrumando aí. É conhecido como o incrível Hulk, ok? Aquele monstro verde, né? O Hulk, ele é uma espécie de médico e monstro contemporâneo. Dr. Jack e Mr. Hyde, né, da atualidade. Ele é o alter ego de um cientista chamado Bruce Banner. Okay? O Bruce Banner, ele se expõe a algumas... Entrou aqui? Isso, beleza. Volta. Ele se expõe a algumas injeções de raios gamas, né? E ele acaba com isso despertando um ser adormecido que vivia dentro dele, que é pura ira. Não é à toa que o Hulk é verde. Alguém já falou que eu fiquei verde de raiva, né? O Hulk é verde por causa dessa ideia da raiva, né? Então esse monstro, né, que é o Hulk, ele surge, ele se manifesta como uma forma de descontrole, ok? Que acontece na vida do Bruce Banner. Então, o Dr. Banner, quando ele perde o controle, quando ele não consegue dominar a sua raiva, ele libera, então, esse ser aí poderoso, chamado Hulk. Né? Quando a gente pensa nesse ser, né, no Hulk, talvez a primeira relação que venha na nossa mente seja a questão do nosso descontrole pessoal. Eu não sei o que vem na sua cabeça, né? Pelo menos na minha vem essa ideia do nosso descontrole pessoal. Realidades peculiares a cada um de nós, que muitas vezes fogem do nosso controle. Para alguns de nós talvez não seja a raiva, mas podem ser outras realidades, mas são realidades que nos dominam. Assim como o Hulk, que é liberado, né, por uma situação que leva o Bruce Banner a perder o controle da sua ira, muitas vezes nós somos também apanhados aí em situações, em circunstâncias, por atitudes que surgem na nossa vida pelo nosso descontrole. Seja ela em relação à ira, seja em relação à inveja, seja em relação à maledicência, à vaidade, à luxúria e etc. Ok? Ou seja, talvez você olhe para o Hulk e você não se identifique com ele nessa perspectiva da perda do autocontrole em relação à raiva ou em relação à ira, mas você pode se identificar com o Hulk na perspectiva, às vezes, de outras situações das quais você perde o controle. Né? Que pode não ser a raiva, pode não ser a ira, mas que de repente, diante de uma determinada situação, diante de uma determinada atitude, vem à tona, né, algo que está lá dentro de nós, está escondido lá dentro de nós e que a gente nem imagina que está lá. Ou, pelo menos, a gente acredita que não está mais lá. Não é? Por isso, uma das canções que a gente cantou aqui, aquela Reina em Mim, eu gosto daquela parte dela que diz assim: reina sobre os meus sonhos e reina sobre a minha escuridão. Tem áreas escuras dentro da nossa alma, dentro da alma de todos nós, dentro da vida de todos nós, e que muitas vezes se manifesta e vem à tona assim quando a gente perde, quando a gente menos espera e a gente perde o controle. Quando a gente olha para a vida de Jesus Cristo, nós vamos ver alguém que tem supremacia sobre os seus sentimentos. Jesus é alguém que tem controle absoluto sobre os seus sentimentos, sobre suas atitudes, sobre suas ações e sobre tudo aquilo que seus sentimentos, ações e atitudes produzem. O próprio Jesus, ele se define como alguém assim. Em Mateus 11, 29, ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Veja, ele diz: eu sou manso e sou humilde de coração. Literalmente, no grego, essa palavra manso, ela significa coração suave.
o sentido literal dessa palavra. Então Jesus diz, eu tenho um coração suave e sou humilde. Ele tem ciência disso. Mas em Mateus capítulo 12, versos 18 a 21, nós vamos ter uma citação sendo feita por Mateus do livro do profeta Isaías, que nós iniciamos o nosso encontro aqui essa manhã. Lá no texto, diz assim, eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Veja, enquanto o incrível Hulk, ele demonstra o nosso descontrole e a nossa incapacidade de agirmos constantemente de uma forma que traga glória a Deus, que glorifique a Deus, Jesus Cristo, ele mostra, mediante a sua mansidão, justamente o oposto disso. Jesus Cristo demonstra para a gente a sua supremacia em levar adiante com cordialidade, com suavidade, com mansidão, toda a vontade de Deus para a sua vida. E como um ser humano, para a vida humana, porque ele está representando-nos diante de Deus. Agora, é importante que a gente não se engane quanto a essa questão da mansidão de Jesus Cristo. Dizer que Jesus Cristo é manso não é a mesma coisa de dizer que ele é fraco. Na citação de Mateus, a gente não tem essa parte do verso 4 que aparece em Isaías 42, que diz assim, não mostrará fraqueza. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir até que estabeleça a justiça na terra. Então, mansidão não tem nada a ver com fraqueza. Falar que Jesus é uma pessoa mansa não é a mesma coisa que dizer que ele é fraco. Não é. Ao contrário, como o texto aí de Isaías, citado por Mateus, nos mostra, na verdade, ele é cheio de autoridade, ele é cheio de poder, mas ele tem controle sobre sua autoridade, sobre o seu poder. Então, essa manhã nós vamos aprender algumas realidades concernentes à supremacia de Jesus Cristo sobre todos, no que diz respeito a essa questão da sua mansidão. E eu quero usar por base esse texto aí de Mateus, ok? Na verdade, a citação de Mateus a respeito de Isaías. O primeiro destaque que eu quero fazer, a primeira lição que eu quero que nós aprendamos junto aqui essa manhã, é que a mansidão de Jesus Cristo está relacionada à sua identidade. O texto começa dizendo assim, Deus, ele está citando o profeta Isaías, e o profeta Isaías está falando em nome de Deus. Então é como se Deus estivesse falando diretamente através de Isaías, e ele diz assim, eis o meu servo, a quem eu escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Por que Mateus faz a citação desse texto? O contexto em que esse texto está sendo citado por Mateus é um contexto interessante, porque ele é marcado por uma série de controvérsias de Jesus com os religiosos da sua época. Vamos colocar esse texto dentro do seu contexto. Veja só, em Mateus capítulo 12, versículos 1 a 14, Jesus tem uma discussão com os religiosos da sua época a respeito do sabá. Ele está andando, é o sabá judaico, e os seus discípulos estão com fome e começam a colher espigas no sábado, e a turma fala, lá, eles estão pecando, e o senhor está sabendo, está deixando, porque eles estão colhendo espiga no sábado. E aí Jesus chega numa sinagoga e tem um homem com uma mão ressequida, e é sábado, e Jesus chama o sujeito e cura o sujeito, e o pessoal discute com ele a respeito dele estar fazendo aquilo no sábado. Aí a gente vai ter, os versículos 22 a 37, a questão do Espírito Santo. Como eles perdem para Jesus a discussão sobre o sabá, né, eles não conseguem ganhar os argumentos com Jesus, essa turma começa a ficar irada com Jesus, começa a ficar irritada. Aí o que eles fazem? Eles começam, Jesus liberta pessoas e cura pessoas, né, ali, e eles começam a dizer, ele faz isso aí pelo poder de Beelzebul. Então entra uma controvérsia sobre a questão do Espírito Santo. Quem é o Espírito que está habitando em Jesus? Isaías, daí Mateus citar o texto de Isaías diz, Deus diz através de Isaías, eis aí o meu servo, sobre ele eu ponho o meu Espírito.
Então é Deus, aí Mateus dizendo, ó, Deus está dizendo que o Espírito que está em Jesus é o Espírito dele. Mas na controvérsia os religiosos diziam, o Espírito que está em Jesus é um Espírito maligno. É através do maioral dos demônios que ele faz essas coisas aí que ele está fazendo. E aí a gente vai ter os versos 38 a 45, quando o pessoal, né, pede para ele um sinal miraculoso. Tentação, né? Mesma tentação lá do deserto de Satanás, né? Se és o Filho de Deus, então transforma essas pedras aqui em pão. É a mesma coisa que está acontecendo. Ele diz, ó, se você realmente é o Messias, se você realmente é o Filho de Deus, então faz um sinal aí para a gente ver. Então não é um pedido de um sinal por uma necessidade, não é o pedido do sinal por uma realidade da missão, é um pedido de sinal na perspectiva de tentação, para dizer para Jesus, prova para a gente quem o Senhor é. Mostra para a gente quem o Senhor é, que nem Satanás fez com ele lá no deserto. E Jesus disse para eles, bom, vocês estão querendo um sinal? Tá bom, vai ser dado a essa geração incrédula um sinal. O do profeta Jonas, porque assim como 3 dias o profeta Jonas ficou no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias também no ventre da terra. Então ele está fazendo essa relação, o sinal que ele está dizendo, o sinal que vai mostrar que eu sou o Messias é a minha ressurreição. A minha morte é a minha ressurreição. Eu não vou fazer nenhum sinal aqui espetacular para vocês saberem disso. E o texto fecha com Mateus 12, 46 a 50, com a questão da família de Jesus Cristo, que é quando Maria com seus irmãos chegam e Jesus está ensinando, e aí eles dizem, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, e Jesus diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E aí ele fala da família estendida, né, do reino, e diz, todo aquele que obedece à palavra do meu pai é minha mãe, irmão e irmã. Então, a citação do texto de Isaías, que está sendo feito por Mateus aí, visa dar fundamento à identidade de Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo é? Então, Mateus responde isso com a citação do profeta Isaías. Eis aí o meu servo, sobre ele está o meu espírito. Enquanto os seus adversários perdem o controle, acusando Jesus, tramando contra ele, distorcendo os fatos para colocar a pessoa e a obra de Jesus Cristo em dúvida, o que Jesus faz? Ele age em mansidão. Ele não fica tentando provar nada para essas pessoas. Ele não fica discutindo com elas. Ele simplesmente dá as respostas que precisam ser dadas e ele continua fazendo aquilo para o qual ele foi enviado pelo Pai para fazer. Então ele continua a ensinar, ele continua a pregar, ele continua a curar, ele continua a acolher pessoas, ele continua demonstrando a graça de Deus através do seu intermédio. Jesus ele não precisa provar nada. Jesus não precisa exigir nada. Ele não precisa usar da sua força para provar nada a ninguém. Por quê? Porque ele está certo de que ele é o servo de Deus, que tem o Espírito de Deus com ele. Quando nós começamos também, então, a nos relacionar com Deus, por intermédio de quem Jesus Cristo é, e do que ele fez por nós, nós também somos tomados por essa mansidão de Jesus. Nós também começamos a entender que não é necessário a gente brigar, não é necessário a gente esbravejar, não é necessário a gente bater a mão na mesa, não é necessário a gente exigir de qualquer pessoa qualquer coisa em nosso favor, para comprovar quem nós somos, como povo de Deus, como filhos de Deus, como igreja de Deus. Nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos o que Jesus Cristo fez por nós. E nós sabemos quem nós passamos a ser, por causa do que Jesus Cristo fez por nós. E nós entendemos então, que não é mediante a nossa ira, que nós vamos conseguir mover a justiça de Deus em nosso favor. Por isso, a palavra de Deus nos exorta, no livro de Tiago, no capítulo 1, versos 19 a 20, ao seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O problema de Bruce Banner com Huck é que ele não tem certeza de qual é a sua identidade. Quando a gente acompanha as histórias do Hulk, né, pelas as revistas em quadrinhos, né, ou então nos filmes, né, na televisão,
a gente vai se deparar algumas vezes com o Bruce Banner dizendo que quando o Hulk vem, ele gosta. Ao mesmo tempo que ele luta contra esse ser, em alguns momentos ele diz que ele gosta. Então, ele está em crise entre com quem ele de fato é. Mas Jesus Cristo, não. Ele sabe que ele é o Filho amado do Pai. E, portanto, ele está livre para se submeter mansamente aos propósitos de Deus em seu favor. Portanto, quando a gente fala da mansidão de Jesus, a gente precisa atrelar essa mansidão a quem ele é, a identidade dele. Segunda lição que eu quero compartilhar hoje com a gente, a partir desse texto, sobre a supremacia de Jesus, é que a mansidão de Jesus Cristo está relacionada não só à sua identidade, mas também à sua missão. O texto do profeta Isaías continua sendo citado por Mateus, dizendo: porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Observe que a mansidão de Jesus Cristo está atrelada ao exercício da sua missão. Jesus Cristo, o Deus Filho, que se fez homem, ele recebe a presença plena do Espírito Santo de Deus na sua vida, a terceira pessoa da Trindade, porque através desse Espírito ele vai realizar a proclamação da justiça de Deus às nações. Jesus, de acordo com esse texto de Mateus, de Isaías sendo citado por Mateus, ele não vem para se vingar do ser humano. Ele não vem e não entra na nossa história para esmagar a cana torcida, para apagar a que fumega. Ou seja, ele não vem para dizer: olha como vocês são ruins, olha como vocês são maus, olha como vocês são gente incapaz, olha como vocês são nada, olhem para mim e vejam quem eu sou. Ele não vem para fazer isso. Ele entra na nossa história, ele se torna um de nós, e embora ele seja perfeito, embora ele tenha toda a autoridade, todo o poder, embora ele tenha toda a presença do Espírito Santo de Deus nele, ele nos trata de acordo com a misericórdia de Deus. Ele nos trata com mansidão. Ele nos acolhe na nossa limitação, na nossa pequenez. E ele vem fazer isso para o estabelecimento da justiça de Deus. A justiça, no contexto do Antigo Testamento, tem a ver com a implantação dos valores do reino de Deus no mundo. Essa é a ideia da palavra justiça no Antigo Testamento. Muito do que a gente, na nossa cultura, chama de justiça, na verdade é vingança. Ok? O que a gente está querendo? A gente está querendo é vingança. Muito do que a gente chama de justiça, na verdade, é vingança que a gente quer. É retribuição. Fez a minha, também tem que fazer ele também tem que pagar. Mas na perspectiva do Antigo Testamento, que se desdobra no Novo Testamento, a justiça de Deus não é a vingança de Deus. Ok? A justiça de Deus é a promoção dos valores do reino de Deus no nosso mundo, na nossa vida. A justiça de Deus não pode desconsiderar o mal. Por quê? Porque o caráter de Deus exige que Deus lide com o mal. Por quê? Porque Deus é bom. Ele é bom. E o fato dele ser bom faz com que ele seja justo. E a justiça dele tem a ver com essa realidade de que ele não pode permitir que o mal triunfe. Ele tem que estabelecer a realidade da sua bondade. E como é que Deus faz isso? Em Jesus Cristo, ele faz isso. Em Jesus Cristo, Deus está dando uma resposta para toda a injustiça que o pecado produziu na criação boa e perfeita de Deus. Através da vida de Jesus, através da morte de Jesus, através da ressurreição de Jesus, Deus lida com as pessoas. Deus lida com a religião, Ele lida com a enfermidade, Ele lida com o medo, com tudo aquilo que nos cerca.
Deus está nos mostrando, através de Jesus, como é que a vida deve ser quando a sua justiça está presente. Por isso, quando a gente lê os evangelhos e a gente vê Jesus em ação, a gente sempre vê cura, a gente sempre vê libertação, a gente sempre vê Jesus confrontando a religião. Porque em Jesus está a realidade da justiça de Deus, da vida do reino, da justiça do reino. E é através da morte de Jesus Cristo em uma cruz, decretada pelos poderes injustos do nosso mundo. Jesus foi colocado naquela cruz pelo poder da religião, pelo poder político e pelo poder social. Religião, porque os fariseus, os saduceus, que representavam a religiosidade judaica da época, é quem armam para Jesus ser preso e morto. Político, porque Pilatos tem mais conchavo com a injustiça e com o status quo dele em Roma do que com a justiça. Porque ele reconhece que Jesus é um homem que não merecia morrer, mas ele lava as mãos, porque ele está mais comprometido com aquilo que ele tem no planalto do que com a justiça, que precisa ser vista nas ruas. Mas também social. Por quê? Porque o povo que recebeu cura de Jesus, o povo que recebeu libertação de Jesus, o povo que uma semana antes de Jesus ter chegado em Jerusalém o aclama, dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, é o mesmo povo que está no meio da multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Com os seus discípulos, que o seguiram por 3 anos, mas que nessa hora quiseram salvar a pele. Não tem nada a ver com isso, estou fora. Eu não o conheço, incluindo Pedro. Então, Jesus Cristo é essa resposta de Deus, dada por Deus a esse mundo. Deus estava estabelecendo a sua justiça definitiva sobre um sistema que se rebelou contra o seu amor gracioso através da morte de Jesus Cristo. Através da morte de Jesus Cristo, Deus disse que Ele enxerga toda a injustiça do nosso mundo. Através da morte de Jesus Cristo, Deus está dizendo que Ele se ira contra toda essa injustiça. Através da morte de Jesus Cristo, Deus tomou toda a sua indignação e toda a sua ira, que é justa. Não é uma explosão de raiva como o Hulk. É uma ira justa. E Ele lançou essa ira, que é contra todo o mal e contra todo o pecado que é cometido por nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança, sobre Jesus Cristo. Jesus, portanto, é aquele que suportou como um justo toda a ira de Deus contra a maldade que nós vemos presente no nosso mundo. E através da ressurreição de Jesus Cristo, a justiça de Deus é então oferecida a todos aqueles que se reconhecem como injustos e se arrependem disso. E buscam então em Deus perdão. Buscam em Deus reconciliação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nisso, gente. Porque às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia, ou a gente fala algumas coisas assim, sem a gente concatenar, né? Veja, nosso Deus é um Deus de paz, mas para a gente experimentar essa paz desse Deus, nós precisamos de Jesus. Fomos justificados pela fé, por isso nós temos paz com Deus, mas nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você não tem paz com Deus por qualquer meio, por qualquer forma, de qualquer maneira. Você tem paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
E ele continua, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Que graça? A justificação. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, gente, Deus é justo, nós somos injustos, mas um homem justo se colocou entre nós e Deus, e a justiça dele nos cobriu. Nós somos então justificados diante de Deus. Nós não somos justos diante de Deus, mas nós somos justificados diante de Deus. Então, Ele nos recebe como justos. Por causa de Jesus. Por causa do que Ele fez em Jesus. Não é pelo que você vai fazer, não é pelo que eu faço, não é pela nossa religiosidade, não é pelo nosso esforço. É por aquilo que Ele fez em Jesus. Enquanto o Dr. Benner não pode ter nenhuma segurança, então, de que conseguirá se livrar do Hulk, nós, que nos rendemos à obra salvadora, que Deus realizou em nosso favor por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com Paulo, podemos ter plena segurança. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós podemos ter plena segurança de que a justiça de Deus nos favoreceu. E ela nos favorecerá sempre em Jesus Cristo. Então não é pelo que nós fazemos que nós somos justos, mas é pelo que Jesus Cristo fez por nós, através da sua vida, morte e ressurreição. Quando nós nos rendemos a isso, a ira de Deus nos encontrará através da mansidão de Deus. Preste atenção nisso, porque isso é libertador. Quando nós tomamos a nossa vida e nós rendemos a nossa vida, aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, a ira de Deus vem ao nosso encontro através da mansidão de Deus. A ira de Deus, Deus não deixa de lado contra o nosso pecado, contra a nossa rebelião. Ela é lançada em Jesus. E ela, quando passa por Jesus, chega em nós, em mansidão. Isso não é maravilhoso? Isso não é espetacular? Isso é libertador. E isso vai nos conduzir a uma terceira realidade que eu quero compartilhar com você ainda essa manhã. É que a mansidão de Jesus Cristo está relacionado à aplicabilidade da justiça de Deus sobre toda a criação. O texto, a citação de Mateus, de Isaías, termina dizendo, em seu nome as nações porão sua esperança. Conforme os textos messiânicos do Antigo Testamento, é nessa figura do Messias. Messias significa um ungido de Deus. Essa figura que toma forma, carne, osso, suor, cheiro em Jesus Cristo, que está a esperança do nosso mundo. É interessante que, apesar de toda a violência do incrível Hulk, ele é tido como um super-herói. Não é interessante? Ele é todo violento. Quando o Dr. Benner viu o Hulk, é um estrago, meu amigo. É um estrago. Né? As coisas são destruídas. Quem está perto é afetado. Mas ainda assim, ele é visto como um super-herói. Por quê? Porque toda a história do Hulk está sempre atrelada, no final das contas, a ele, de alguma maneira, estar lutando em prol da esperança de alguém. É ele lutando e acabando sendo alento por um mundo que está enfermo e que se vê à mercê do mal, à mercê da destruição, e de alguma maneira o Hulk enfrenta essa situação nas suas histórias. O problema é que por onde o Hulk passa, há destruição. E muita destruição. Por onde o Hulk passa, mesmo que ele esteja buscando nas histórias dele e lutando
por justiça ou por esperança, aquilo que ele faz afeta pessoas que não têm nada a ver com o ocorrido. E quando, em oração, eu refleti a respeito disso essa semana, pensando nessa mensagem de hoje, eu não podia deixar de trazer ao meu coração essa situação que a gente tem vivido no presente momento da nossa história. Não é exatamente a mesma coisa? Nós vemos injustiça, nós vemos abusos, nós vemos maldade, nós vemos intolerância, vemos horrores, e chega um momento em que uma pessoa ou um grupo, uma fatia de uma população se revolta na sociedade e explode diante de tudo isso, lutando pela esperança ou pela justiça, mas com a ira do rico. Então, gente que não tem nada a ver com isso é ferida, pessoas que não tem nada a ver com isso perdem coisas, porque essa ira é descontrolada. Não pode ser dominada e canalizada. Quando essas coisas acontecem, é como um Hulk entrando em ação. Muita gente que não tem nada a ver com isso se perde. A gente viu isso muitas vezes essa semana. E muitas matérias chamadas na televisão. Agora, conforme o texto que nós estamos considerando, a mansidão de Jesus Cristo o torna no único em que as nações, na verdade, toda a criação, pode com segurança colocar a sua esperança. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, em Jesus Cristo, está toda a plenitude de Deus. E como Deus é justo, Ele não irá desconsiderar todo o mal que assola o nosso mundo. Mas como Deus é bom, Ele não vai derramar a sua ira descontroladamente, afetando a todos. Nós precisamos compreender essa questão com muita seriedade. Porque conforme a Bíblia nos ensina, nós seres humanos nos rebelamos contra Deus. Não é uma questão de crer ou não crer em Deus. A maioria das pessoas, na verdade, creem em Deus. É uma questão de nos colocarmos em submissão ao governo amoroso de Deus. Veja, nós precisamos compreender isso. Deus é totalmente santo. E porque Ele é totalmente santo, Ele não pode desconsiderar o mal. Ele não pode fingir que o mal não aconteceu. Ele não pode olhar para a gente e dizer, ok, ele não está vivendo do jeito que eu quero, mas está tudo certo, eu entendo a fraqueza dele. Ele não pode fingir que nós não nos rebelamos contra ele. Como ele é totalmente bom, o que ele faz? Ele assume a nossa identidade humana em Jesus Cristo. E como um ser humano, ele vive em submissão a seus propósitos. Jesus Cristo, portanto, se torna a única opção de Deus para nós. Ou nós nos arrependemos e aceitamos o seu governo amoroso novamente, reconhecendo que Deus despejou toda a sua ira sobre Jesus Cristo para não ter que fazer isso contra nós, ou nós iremos nos deparar com toda essa ira de Deus, que será lançada sobre todos aqueles que insistentemente se mantiveram rebeldes à oferta amorosa de perdão que Deus nos oferece através do sacrifício de Jesus Cristo. E não tenha dúvida, chegará o dia, preste bastante atenção nisso, porque essa é uma palavra que
Os pregadores não gostam de dar hoje. Esvazia igrejas. Chegará o dia em que a mansidão de Jesus Cristo se derramará em ira contra todos os que se mantiveram rebeldes contra o amor generoso de Deus. Todos. É o que as Escrituras nos mostram. Hoje as pessoas olham para Jesus e o têm mais ou menos assim, como esse videozinho que nós vamos ver agora. And I will not be bullied by that. Puny God. Muitas pessoas hoje olham para Jesus na sua ira, achando que ele é um Deus fraco. Por causa da sua mansidão, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua generosidade. Muitos que ouvem hoje a respeito de Jesus, olham para ele e pensam, como Hulk diante do Loki, seu Deus fraco. Mas a Bíblia diz que esse Deus que se manifesta em amor, mansidão e graça, através de Jesus Cristo hoje, um dia, através desse mesmo Jesus, se manifestará assim. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é manso como um cordeiro, mas é feroz como um leão não domesticado. E tudo vai depender de como, nesse último dia, nós vamos nos colocar diante dele. Ele não é como o Hulk, que surge por não conseguir controlar sua ira. Mas ele é aquele que no tempo certo, no tempo determinado pelo Pai, se levantará do seu trono e despejará a supremacia da ira de Deus contra todos aqueles que não se submeteram ao amor gracioso do Pai. Pedro, na sua segunda epístola, nos adverte sobre isso, para a gente não ficar iludidos com essa identidade de Jesus. Ele diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. E a gente diz: esse negócio aí de Deus, promover juízo na terra, em Jesus, isso aí é... Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Deus não fez nada ainda, é porque Deus está exercendo sua mansidão em Jesus para que pessoas possam se arrepender. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E aí Pedro vai responder dizendo: vivam de maneira sensata e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Foi para isso que Jesus veio, trazer a justiça de Deus. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz com Deus, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação.
Jesus Cristo, em toda a sua mansidão, é a única esperança que podemos ter de um mundo justo, onde todo o mal será banido para sempre. Por quê? Porque Jesus Cristo não é um Deus fraco. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o todo-poderoso Deus. E eu quero convidar você para que a gente possa, essa manhã, responder a esse Deus, nos colocando em submissão a Ele, em submissão à sua mansidão, ao seu amor gracioso que quer nos governar.